no evangelismo transcultural, pregando em outras culturas. Vimos a facilidade, de pregar na cidade, uma dificuldade de pregar na zona rural, nos sítios, e agora um grau de dificuldade maior de pregar em outras nações, porque teremos que se adaptar à nova cultura, à nova língua, os costumes, que muitas vezes chocam o missionário. Nós chegamos em outro local, a maneira que se comporta, a maneira que pratica o funeral, a maneira que eles casam, às vezes choca a nossa cultura, e nós não podemos mudar de imediato, não. Tem muitas coisas que é usada no paganismo, e as pessoas erram porque não há quem oriente, não há quem pregue. Então é um trabalho aí de esclarecimento, de conscientização, que deve ser feito com muita oração, muito jejum e reflexão na palavra de Deus, que tem que estar à luz da Bíblia, para que a gente não chegue a desrespeitar a outra pátria, a outra cultura. Observe, alguém passou a vida inteirinha com o ensinamento de que se uma criança nascer, ela tem que morrer porque é rejeitada. Praticar isso aí séculos e mais séculos, e agora chega você ou eu e diz: olha, isso aí é pecado, você não pode fazer isso. Isso vai gerar o quê? Um choque, e pode haver até uma violência. Mas se chegarmos mostrando que aquilo foi para que se cumprisse o poder de Deus, as maravilhas de Deus, as pessoas vão começar a entender. Se não for de imediato, mas em um momento vai haver um grande avivamento, um grande despertamento, porque essa palavra que nós ensinamos não é palavras persuasivas humanas, não é coisas da nossa mente, mas é evangelho. E evangelho é poder de Deus e salvação para os homens. Outra particularidade na missão transcultural é observar a nação que você está sendo chamado ou chamada. Imagina aí, se você detesta o francês, não, vou pregar em Paris, vai ter que aprender a língua deles, vai ter que se adaptar aos costumes, quando lá no seu coração você tinha aquele apto latino, você queria pregar em países que falam espanhol, porque você gosta, porque simpatiza com a língua. Então, não adianta ir ao campo missionário induzido por uma emoção, porque alguém disse: adianta ir ao campo missionário por uma chamada de Deus. Se você tem inclinação, se você gosta de falar inglês, se você gosta da cultura americana, aos Estados Unidos. Então, devemos nos enquadrar, nos adaptar àquela nação que nós realmente estamos sendo chamados, porque estamos observando muitos missionários saindo para outras nações e muitos missionários voltando em menos de um ano, porque não se adaptaram, porque tiveram choque cultural, porque geraram uma situação, um clima que não foi adequado para pregar o evangelho, porque evangelho é anunciado com perseverança, com paz, com carisma, dedicação. E é um mistério tão grande que muitas vezes eu, você, outros pregam o evangelho e ninguém se entrega a Cristo. Daqui a pouco passa 3, 4, 5 anos, alguém chega, na mesma semana as multidões correm aos pés do Senhor. Isso não quer dizer que o nosso tempo foi perdido, quer dizer que nós plantamos a semente de Deus, do Espírito Santo, e na hora certa o Espírito Santo fez eclodir, fez nascer essa semente de paz. É tanto que o próprio Paulo diz: um prepara a terra, um planta, outro rega, mas o crescer é de Deus. Então nunca devemos ter essa vaidade, essa arrogância e dizer: eu ganhei 1.000 almas, 10.000 almas, 1 milhão de almas. O que não funciona assim. Se você pensa que vai ao campo missionário, ao evangelismo,
em uma nação e com poucos dias vai ter centenas de pessoas na sua congregação, vai perder tempo, porque evangelho é um mistério. Evangelho é de Deus, não é nosso. Nós não estamos pregando uma ideologia, um político, uma filosofia aí qualquer. Nós estamos pregando a palavra de Deus, que vai moldar a alma humana, e muitas vezes, como tenho falado, vai levar tempo, vai gerar situações para que aquela palavra chegue a gerar vidas. Então, na nossa missão transcultural, terminando outro grande desafio, vimos que pregando na nossa cidade, em poucos minutos estaremos em casa, pregando na zona rural, poucas horas estaremos em casa, mas pregando em outra cultura, muitas vezes passamos anos a voltar a casa. Quando fala casa, a nossa residência é a nossa família. E na maioria das vezes nem voltamos, lá mesmo o Senhor colhe, leva para a glória, e amém. Então tem que ser algo por chamado, por amor, por dedicação, nunca por impulso, vaidade ou atrás de objetivo, de fins lucrativos, de notoriedade diante dos homens. O evangelho que vamos pregar outra cultura é algo que na maioria dos casos estamos só, em outra nação, em outro povo, outra língua, outros costumes, diferente aqui da cidade que moramos, que temos a igreja todinha ao nosso lado, ao nosso favor. E às vezes na nossa congregação é tão favorável que os crentes não têm o que fazer, começam a brigar com o irmão, porque isso, aquilo, porque o conjunto de música, porque a oração, por isso e aquilo. Fica tão adaptado, né? Quando na realidade os missionários são seres solitários e não vivem fiel, porque quem conforta é o Espírito Santo de Deus. Não estou falando isso para lhe fazer medo, mas para divertir e você não ser enganado pelo impulso. Eu vou pregar o evangelho na Inglaterra. Amém. Mas se você for por ordem pelo Espírito Santo, o seu ministério vai ser uma bênção. Mas se você for por sua ordem, sua vontade, vai ser uma tragédia. Então observe bem para onde Deus está lhe chamando. Se é urbano, se é rural, se é transcultural, se é para pastorear rebanho. Aqui nós não falamos muito nas congregações e tomar conta, porque o missionário é aquele braço estendido da igreja que vai buscar as almas e entrega à igreja, pega a alma, entrega à igreja. Mas se a sua inclinação, se o seu chamado é para arrebanhar, tomar conta da igreja, faça assim. Seja um missionário tomando conta da sua igreja, um pastor tomando conta da sua igreja. Mas se for para ir além, se for para ter intimidade com Cristo, então tenha essa intimidade. Não quebre esse elo, não quebre essa junção que lhe liga a Deus, que lhe dá essa paz, lhe dá essa autoridade ministerial. Que o Senhor vos abençoe rica e abundantemente.